Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Reino dos Mangás e aqui quem fala é o Renan. Hoje a gente vai fazer aquele nosso reviewzinho especial do capítulo 658, só que galera, é preciso se atentar a muita coisa. O Hara deixou subentendido nos capítulos anteriores muitas informações que no capítulo de hoje com certeza a gente vai conseguir linkar aí pra gente compreender. Detalhes que a gente pode ter deixado passar, e se você deixou passar, não se preocupa que hoje a gente vai entender tudinho. Antes de mais nada então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá aquele like bonitão lá para fortalecer o nosso vídeo aqui. E vamos, que depois da vinheta vai ter muita coisa legal pra gente entender. Principalmente como diabos a galera de Wei chegou em Juko. Tava lá, se você só não percebeu. Vamos que vamos. O capítulo passado terminou com os homens lá da muralha de Juko avistando as grandes torres de Wei se aproximando. Pelas bandeiras vocês já conseguiram entender que eram torres de Wei mesmo. Só que os homens de Juko não conseguiram compreender como que elas chegaram lá e tão rápido. Mas a explicação é mais óbvia do que muita gente pode pensar. Primeira coisa, primeira página já estão desembarcando das torres. Só que essas torres de Wei não são iguais àquelas torres que a gente viu no Arco da Coalizão. Por causa daquela passagem de Qin ser tão alta, aquelas torres de Wei, elas tinham uma altura que não era o suficiente para a muralha. Então elas tinham sido adaptadas para poder atingir ao topo. Lembra lá que o Kank até jogou aqueles barris de óleo e conseguiu destruir uma delas? Aqui é um pouquinho diferente. Provavelmente a muralha de Juko não seja tão alto quanto a passagem lá de Qin. E, consequentemente, a torre não foi tão alta. Porém, para compensar essa altura que não precisou igual lá no Arco da Coalizão, aqui nós temos uma torre um pouquinho diferente. Uma característica bem legal que são arqueiros no topo da torre. Esses arqueiros ajudam muito, como a gente pode ver nas próximas páginas. Porque o desembarque dos homens de Wei já vai sendo totalmente arrasador ali, porque esses homens arqueiros na parte de cima, eles dão cobertura total com as suas flechas para os homens desembarcarem e começarem a atacar. É bem importante citar que tinham ficado apenas 5.000 homens na cidade, lá na fortaleza de Juko, para a defesa, imaginando que não teriam ataques, já que os grandes generais saíram para defender nas planícies. Lembrem-se disso, eles estão nas planícies, estão longe da fortaleza nesse exato momento. Então, esses homens lá provavelmente não eram tão preparados, não foi colocado até agora nenhum líder, quem é que está comandando essa fortaleza, mas obviamente a gente já consegue perceber que não estava tão preparado, porque afinal de contas essas torres de Wei se aproximaram, aparentemente não houve nenhum tipo de contravenção, não foi jogado flechas com fogo, não foi usado barris de óleo, nada para impedir essas torres que se aproximaram, já desembarcaram e os homens já estão lá dominando a parte de cima, o topo, como a gente pode ver na primeira página, na segunda página, eles estão completamente já em domínio. Os homens de Juko tentam empurrar, são dado ordens a todo momento, empurrem eles de volta, empurrem eles para trás, mas eles não conseguem. Eles até tentam uma estratégia ali de jogar como se fosse arpões para tentar desestabilizar a torre de Wei, mas as torres de Wei elas eram de um formato skinny, ou seja, um formato fino com bom design, que ele consegue manter bem o equilíbrio e tem cordas nas laterais. A gente já consegue observar que quando eles puxam na intenção de derrubar uma dessas torres de Wei, os homens lá embaixo, eles já estão com as cordas na mão, puxando para contrabalancear o peso. Bem interessante aí, mais uma dessas estratégias do Gurumei, mesmo ele não estando lá presente neste momento. Bom, a gente já vê que eles estão com bom domínio, embaixo já tem cavalarias preparadas para adentrar a fortaleza de Juko assim que os portões serem abertos. Tá, mas aí vem a grande questão, como diabos esses homens de Wei passaram por Manu, Genu, 101, pelo Jukuou e pelos esses homens de Shu? A resposta está no próprio mapa. O Hara deixou bem claro as posições nos capítulos anteriores, desde os 649 até o momento. Galera, bom lembrar, eu vou fazer aqui um círculo imaginário para vocês. Aqui está a cidade de Juko, a fortaleza de Juko.
Desse lado está o reino de Qin, da onde o Mobo veio. Os dois foram se encontrar nas planícies, no meio, enquanto Wei fica desse lado aqui. Juko está aqui, Wei está desse lado. Quando Goromei veio, provavelmente ele passou aqui por cima, aqui pelo lado, e veio confrontar aqui os homens na planície. De um lado, no meio praticamente, a gente tem Juko, Qin e Wei. Os homens de Wei vieram por aqui para interceptar, né, os homens de Juko. A batalha está acontecendo do lado esquerdo e provavelmente essas torres estão vindo do lado direito da cidade de Juko, mais ou menos assim para vocês entenderem. Essas torres realmente não tiveram nenhum inimigo pela frente, por isso que foi tão fácil deles chegarem. Beleza, passando disso a gente já tem para a batalha em si que está rolando lá nas planícies com aquela quebração de pau bonita que tá. E claro, a gente já vai direto para a grande ofensiva de Qin, a linha de frente comandada por Tou e por Mobo. Mobo ainda não apareceu nessas primeiras páginas, porque ele está lá contra o Manu, como a gente já viu naquela batalha frenética que os dois estão entrelaçando, mas aqui a gente vê o Tou, que no capítulo passado foi mostrado avançando. E aqui, logo de cara, a gente já vê o haki da observação do Tou. Galera, o Tou desviou da flechinha estilo Matrix, que atingiu um próprio homem dos homens de Juko. Então ele conseguiu, e ainda de quebra conseguiu ainda atingir a flecha um próprio homem aí com a flechinha do Hakurei. É interessante esse reflexo dele, parece que foi o haki da observação, mas ele já estava ligado que o Hakurei estava no campo de batalha, afinal de contas essa batalha já está acontecendo já tem um tempo, ó, pelo menos algumas horas que ela já está rolando desde que o Tou chegou, né? Pra gente aqui, a gente está passando semanas atrás desses capítulos, mas são questão de horas que está acontecendo essa batalha. Então ele já sabia que o Hakurei estava no campo de batalha, então pelo poder e pela grandeza do Tou, experiência de batalha, não é de se espantar ele conseguir desviar. É bom lembrar que lá no capítulo 279, 278 de Qin, se eu não me engano, tem essa mesma batalha que o Rokuomi está enfrentando lá um dos generais de Shu e o Hakurei também está dando flechada nele e ele está lutando e está desviando das flechas. Então o Rokuomi também já fez isso antes. Se o Rokuomi já fez isso antes, é óbvio que o Tou também é capaz. É o que a gente viu aqui. E ele continua se aproximando, os homens vê, o Hakurei até fala que agora o Tou realmente já sabe onde que ele está, onde está a posição dele. Um dos seus homens até manda que eles troquem de local para ver, mas ele fala que não há mais tempo. Por que não há mais tempo? Porque o Tou já está furando todas as defesas e já está quase em cima do QG de Jukuou. Só que depois desse momento ali, que o Tou já está quase chegando no QG, mostra que atrás dele nada mais nada menos do que o Koyoku. O Koyoku não ficou parado lá atrás, conseguiu varar grande parte das forças de Wei que estavam segurando e já está na colinha ali do Tou para terminar aquele duelo entre os dois que não está resolvido. Só que, obviamente, ele não contava com uma presença. Rambihaku. Rambihaku também estava logo na cola dele e chega daquele jeito monstruoso, estilo Berserker, já dando uma cacetada no Koyoku, e o Koyoku, coitado ali, meio que teve que se segurar também do golpe, porque ele não esperava, e ainda até solta uma ali, puta, de novo você, mano, pô, larga do meu pé que eu tô atrás do Tou. Mas não, ele vai ficar enroscado novamente aí, agora contra o Rambihaku. O Tou, confiante disso, continua o seu avanço e agora ele está poucos metros ali de chegar no Jukuou. Jukuou, aquele cara tão confiante também, com aquela risadinha maléfica ali e tal, que ele também já colocou em cena igual do 101, dessa vez muito sério diz que é hora de dar em retirada, bater em retirada. Seus homens se espantam com essa posição, né? E ele diz que não vai esperar para reagrupar, ele vai direto para o castelo. Explica para seus homens que tudo isso se deve à posição do Manu. Ele contava muito com o avanço do Manu, com a força do Manu, e o Manu não fez nem metade do que ele tinha previsto. E apenas com 101 e Genu não seria suficiente para a vitória. Seus homens estão praticamente ali perplexo com o que está acontecendo e com as palavras do Jukuou. O Jukuou ainda pensando ali, fazendo uma correlação, vê que o Manu está estranho desse jeito por causa das semelhanças que ele encontrou com o Mobo. É interessantíssimo a gente analisar essa parte aqui, perceber que o Manu e o Mobo têm coisas em comum de acordo com o Jukuou. O que mudou, o que moldou o espírito do Manu
porque tudo que ele tinha, pelo jeito, ele perdeu. São essas as palavras do Jukuo. Só que a presença do Mobo está reavivando isso que tem dentro do Manu, está reacendendo essa chama que o Manu aparentemente havia apagado. Só que naquele duelo mortal entre Mobo e Manu, trocação de golpes francas, os dois sofrendo cortes e ferimentos, Manu comenta que Mobo tem esse tal do fardo. Que fardo é esse que ele carrega? Ele ainda não sabe e ele tenta entender. E cita dois exemplos. Se o fardo que ele carrega já faleceu, ele está lutando por algo que já caiu, já pendeu, significa que o Mobo ficará cada vez mais forte. Agora, se o fardo que o Mobo está carregando é alguém vivo, algo vivo, representativo ainda, isso significa que a qualquer momento ele pode ser traído. E olha, quem já assistiu, ou melhor, quem já leu o one shot que o Hara fez sobre Mobo e Shohei-kun, recomendo que vocês vão dar uma olhadinha lá, porque esse capítulo aqui não tem, digamos assim, uma relação direta com esse one shot, mas é muito importante sim você conhecer esse one shot. Você consegue lá no Manga Livre para contar um pouquinho mais da história da adolescência e infância do Mobo e do Shohei-kun. Porque a gente já viu no capítulo passado e nesse, nos flashbacks, digamos aí, nas visões do Mobo, a relação que ele tem com o Shohei-kun. Então é bem interessante vocês darem uma olhada, darem uma lida quem ainda não leu. É rapidinho, coisa de 40, 50 páginas, para vocês compreenderem melhor esse capítulo. Eu optei em não estender muito sobre esse one shot dentro desse review, justamente para não acabar atrapalhando a experiência de quem ainda não leu. Mas lá vai falar muito sobre essa amizade dos dois. E é justamente por causa dessa fala do Manu falando que se ele luta por algo que ainda está vivo, por algo que ainda está vivendo, ele vai ser traído, o Manu relembra do Shohei-kun e num golpe de fúria ele manda ele se calar, que ele está falando coisas sem sentido, falando besteira. E taca-lhe pau, derruba o Manu com uma boa de uma porretada. O Manu pela primeira vez agora cai. E agora quem está de costas para o chão é o Manu. A resolução dessa luta só saberemos provavelmente no próximo capítulo. Porque o que ninguém esperava é que mesmo com a ordem de retirada do Jukuo, depois desse momento da luta, Jukuo já descendo, indo para o seu cavalo para a retirada, acontece algo que nem ele tinha calculado. Um pequeno erro de cálculo aqui. Goromei tinha certeza do poder e do potencial desse ataque frontal de Kim. Esse ataque, bom, com Mobo e Tou. E é justamente ele, Tou, é que vai chegar rasgando no final desse capítulo. Jukuo não esperava por isso. Provavelmente ele pagará com a vida no começo já do próximo capítulo. Porque a última página, o último quadro, mostra que o Tou era muito mais rápido e mais forte do que os cálculos que o Jukuo apresentava. Olha, vocês vão lembrar daquela cena do Kanki, e aqui é exatamente a mesma. A única esperança que eu vejo para o Jukuo não perder a cabeça no próximo capítulo é se o Hakurei lançar uma flecha que obrigue o Tou a recuar. Mas eu acho que mesmo assim é só uma questão de tempo para ele dar o golpe final em cima do Jukuo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse review. Não esquece de deixar o like aqui antes de ir. Vamos ver se a gente consegue bater uma meta aí de pelo menos 80 likes nesse vídeo. E vamos que vamos, porque Kingdom tá fervendo, é um capítulo melhor que o outro. É isso aí, galera, até mais.